ter a vida roubada antes mesmo de nascer. Este, infelizmente, foi o destino de várias crianças que foram vítimas de um advogado em Pernambuco. Ele negociava bebês com estrangeiros que queriam adotar e facilitava a emissão de documentos falsos para regularizar a saída da criança do país. O homem foi preso e condenado pela Justiça Federal. Veja os detalhes na reportagem de Alessandro Moura. Elas são jovens, bonitas e pobres. Carregam na mala o sonho de uma vida melhor. E em busca de uma oportunidade de trabalho, são atraídas por ofertas tentadoras fora do país. Mas depois do portão de embarque, a realidade é bem diferente. Esse é o perfil das mulheres que acabam se tornando vítimas do tráfico de pessoas. Nesta ONG, no Recife, não faltam relatos de quem já sofreu nas mãos de criminosos. Ela passa a ser uma mercadoria, portanto ela não passa a ser vista mais como ser humano. Chegando no ponto onde ela vai ser escravizada, né, onde ela vai ser explorada, lhe é tomado inicialmente o passaporte. O passaporte é tomado da mão dela como um sinal de que ela não tem o direito de ir e vir dentro daquela nova sociedade a qual ela havia inicialmente sido convidada para trabalhar. De acordo com a ONU, por ano, mais de 2 milhões de pessoas são vítimas de tráfico humano. Além da exploração sexual, existem outras armadilhas: trabalho escravo, servidão doméstica, doação involuntária de órgãos para transplante e, no caso de crianças, a adoção ilegal. Segundo dados recentes de 2013, do último relatório publicado pela ONU, pela UNODC, 93% dessas vítimas são crianças e adolescentes, ou seja, pessoas de 0 até 17 anos. Em Pernambuco, um esquema de tráfico internacional de crianças tinha a participação de um advogado, que, segundo a polícia, mantinha os menores em uma casa à espera de uma possível negociação. Adriana tinha apenas 5 anos quando ela e os 3 irmãos foram retirados da mãe e levados à força para o lugar. Ela foi testemunha em um dos processos contra o advogado. O que eu passei, o que me exigiram de certas coisas, estar pedindo, ser obrigada a pedir, essas coisas. Então, isso acontecia com os outros também? Acontecia. Eu tinha que sair com eles com os 3. Passava 2 dias fora, tinha que trazer alguma coisa. Ela e a irmã foram adotadas legalmente por famílias pernambucanas. Já os 2 meninos, de 3 e 1 ano de idade, ela não sabe ao certo o destino deles. Já notei a ausência deles rápido. E sempre pergunta sem resposta, né? Nunca tive resposta por que fizeram isso com eles, mandaram para tão longe. Para mim, eles tinham ido para uma família igual a gente, né? Mas depois, quando surgiu esse negócio de tráfico, aí pronto. Então, eles foram traficados para algum canto. Só não sabia onde, né? Até hoje eu não vi mais eles. Dona Maria era vizinha da casa e estranhou a movimentação. Ela chegou a ser ameaçada quando tentou descobrir mais detalhes das crianças. E mesmo assim, denunciou o esquema à polícia. Por 3 vezes. Disse que eu devia calar se eu não quisesse desaparecer. Realmente eu me afastei um pouquinho, mas depois tive coragem. Na época, a polícia foi ao local e comprovou o que os vizinhos já suspeitavam. Essas pessoas que foram presas, que entre aspas eram as cuidadoras, falaram que havia uma movimentação muito grande de estrangeiros pegando e levando crianças. Numa dessas situações, uma mulher que estava grávida já de 8 meses, já tinha acertado com esse advogado vender a criança quando ela nascesse por R$800, valores da época. Na ocasião, Luciano José Ribeiro de Vasconcelos chegou a ser preso, mas voltou a cometer o mesmo crime anos depois. Dessa vez, tentando obter vantagens financeiras por meio da adoção ilegal de uma menina. A criança seria levada por um casal de portugueses. No caso aqui, as investigações mostraram que o advogado praticou uma série de atos ilegais fora do exercício da advocacia, com a finalidade de permitir que uma criança brasileira fosse adotada ilegalmente por um casal de estrangeiros. Além disso, o advogado usou um documento falso. Ele produziu um documento falso
que teria sido emitido por um cartório judicial do estado de Pernambuco. Acreditando que se tratava de uma certidão verdadeira, o casal português viajou até Recife. Eles receberam a criança com 9 meses no aeroporto dos Guararapes. Ele cobrou $8 mil desse casal a título de serviços advocatícios, mas na verdade se comprovou que ele não prestou nenhum serviço de advocacia. Esse foi um dado interessante. Ele apenas estava atuando como um intermediário para permitir que aquela criança brasileira fosse levada para o exterior de forma irregular por um casal de estrangeiros. O advogado foi preso e denunciado pelo Ministério Público à Justiça Federal. Luciano José foi condenado a 14 anos de prisão por uso de documento falso e por auxiliar em uma adoção ilegal visando lucro. Mas colocá-lo atrás das grades não foi uma tarefa fácil. Ele tinha mais de 15 endereços e por ele ser advogado, o primeiro passo foi procurar registro na Ordem dos Advogados do Brasil, que ele já tinha até o seu registro cassado. Então a gente envidou diligências nesses 15 endereços e não encontramos em nenhum lugar. Então foi aí que nós descobrimos que ele tinha um problema renal, tinha vindo constantemente dessa cirurgia de São Paulo para Pernambuco e ele ia num hospital fazer esses exames periodicamente. E foi aí exatamente num desses exames que ele estava fazendo que nós identificamos e localizamos ele num grande hospital aqui de Pernambuco. Essas imagens mostram Luciano José já detido pela Polícia Federal. E para evitar que casos como esse fiquem sem punição, uma mudança na lei tornou a pena para esse tipo de crime mais severa. Essa lei de outubro de 2016, ela veio a trazer todas as demais modalidades do crime de tráfico de pessoas, bem como veio a trazer uma punição específica, uma punição até dura, de 4 a 8 anos de reclusão mais multa. E essa pena, ela poderá ser agravada de 1/3 ao meio se a vítima for criança e adolescente, for pessoa idosa, for pessoa com deficiência, ou então se esse crime acontecer para além do território nacional, ou seja, se houver um tráfico internacional de pessoas. E quem já foi vítima do tráfico carrega consigo as marcas de um crime silencioso. Adriana, que conhecemos no início da nossa reportagem, continua em busca dos irmãos. Sem pistas, ela sonha em deixar o passado para trás e reunir a família em um novo encontro. Mas se eu pudesse ir para outro lado do continente, eu ia. Ó, tu tem que ir até o outro lado, eu ia. Eu não falaria nada, eu só abraçava, eu acho que... Não sei. Só abraçava mesmo. E pedia por tudo para a gente não se separar mais.